as últimas do futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. Muito bem, bom dia, são 8h07, está começando o Jogo Rápido deste dia 23 de junho, uma segunda-feira. Um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio NN, também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Início de semana, uma pausa nas informações dentro do Comando 91 para falar de futebol. Muita coisa rolou no fim de semana em termos de Copa do Mundo de Clubes. Um alagoano apenas entrou em campo e mais uma vez fora de casa o CRB não conseguiu vencer. E quem está em preparação para o restante do Brasileirão da Série D, como o Penedense também está para cumprir tabela, mas o Asa, justamente para conseguir a sua classificação, o Alvinegro que joga no próximo sábado contra a equipe do Lagarto. E quem vai trazer todos os detalhes e as informações do gigante arapiraquense é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Um abraço pra você, bom dia, tô chegando, tô aqui na área, tô no NN Play, na Rádio NN, aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense. Antes de tudo, uma excelente semana para todos vocês e especialmente para os nossos internautas e ouvintes que nos acompanham a partir de agora. O Asa retorna aos treinamentos nesta segunda-feira, a Semana do Lagarto. Justamente esse é o aniversário do Asa, no próximo sábado, 4 da tarde, no estádio Coaraci da Mata Fonseca. E o técnico Raniel Ribeiro reinicia a semana hoje com uma preocupação a mais. Ele tem todos, entre aspas, os jogadores à disposição para a sequência dos treinamentos e supostamente do jogo do próximo sábado. No entanto, ele tem essa preocupação que eu citei agora, justamente em relação ao atacante Kellyton, que durante a última semana sentiu um desconforto em um dos joelhos e foi poupado dos treinamentos. O Kellyton realizou treinamentos fisioterápicos, vamos colocar assim, estava no departamento médico fazendo fisioterapia, fazendo fortalecimento, tomando medicamentos, justamente para poder acabar, sanar com esse desconforto no joelho direito, no joelho. Enfim, expectativa é que o Kellyton durante a semana ele retorna aos trabalhos. Ainda é cedo, é muito precoce para dizer qual o grau dessa lesão, se é uma lesão que preocupa, se é uma lesão que vai deixar o Kellyton fora dos gramados por alguns dias, ou se é uma lesão que o Kellyton volta a trabalhar já no dia de hoje ou no mais tardar até amanhã ou depois. Entretanto, o técnico Raniel Ribeiro precisa trabalhar de forma intensa com seus jogadores. Caso o Kellyton não tenha condições efetivamente de jogar no próximo sábado, repito, ainda é muito precoce para tomar para trazer informação de forma oficial, até porque o departamento médico do Asa deve ainda, de hoje para amanhã, realizar exames mais detalhados no jogador para saber a condição dele. Mas caso ele não possa atuar no próximo sábado diante do Lagarto, a comissão técnica do Asa já tem o seu substituto imediato. Trata-se de Will, atacante que vem também pedindo passagem na equipe do Asa. Quando entra nos jogos, o Will vem trazendo uma regularidade enorme, vem trazendo situações positivas. Não fez gol ainda, mas já deu pelo menos uma ou duas assistências aos demais atacantes. Então o técnico Raniel Ribeiro tem exatamente essa situação para definir durante a semana. Os trabalhos voltam a acontecer no dia de hoje, no período da tarde. O Asa realiza também treinamento terça, quarta, quinta e sexta-feira à tarde. O técnico Raniel Ribeiro fazendo situações de treinamentos para poder o Asa não repetir essas duas últimas, ou pelo menos duas atuações abaixo da crítica no que diz respeito à coletividade técnica. No jogo contra o Barcelona, por exemplo, lá em Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, na terra de Jorge Amado, o técnico Raniel Ribeiro saiu meio chateado de campo justamente pelo baixo rendimento da equipe. A equipe
não apresentou um desempenho satisfatório e terminou perdendo o jogo aí para uma das piores equipes do grupo A4. E os torcedores ficaram chateados, ficaram pensativos que o Asa vai ser complicado, a possibilidade de o Asa buscar mais situações positivas dentro de campo no que diz respeito aos mata-matas, mas tudo isso acontece. O Asa uma hora ou outra iria oscilar, uma hora ou outra iria perder, até porque ninguém é imbatível, né? Sobretudo a agremiação esportiva arapiraquense. A direção do Asa já começou a fazer um chamamento aos torcedores por meio das redes sociais, através de um card de divulgação, um banner com o atacante Marcelo Toscano convocando a torcida, preço de ingressos promocionais R$20, para ter o sócio Amor Gigante, o sócio gigante, enfim, a direção está fazendo a parte dela. São 2 jogos que o Asa tem na sequência em casa, 2 partidas extremamente difíceis, onde o Asa precisa buscar esses pontos para ter tranquilidade na sequência da competição e buscar ainda essa classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série D, que hoje a classificação pertence à equipe do Santa Cruz. O Asa ainda busca exatamente essa pontuação para assumir a dianteira da Série D do Campeonato Brasileiro. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 8h13, tá aí as informações do Asa, que como o Cardeal trouxe, o Asa volta a campo no dia 28 para enfrentar a equipe do Lagarto às 17 horas. Vencendo o jogo, consegue classificação e aí sim fica mais tranquilo nesse grupo A4 do Brasileirão na Série D. Eu acho, não, tenho certeza que o Asa vai se classificar, só não sei qual rodada será, né? Mas a gente torce que seja, obviamente, no próximo sábado contra a equipe do Lagarto, onde o time tem uma obrigação de melhorar o rendimento e melhorar a apresentação, obviamente se tratando dos 2 últimos jogos, né? Porque o Asa caiu demais de rendimento em termos técnicos, principalmente. Mas agora nós vamos direto a Maceió para falar primeiro com o Alan Jones, o Alan que vai trazer informações do CSA, que segue vendendo inclusive aí ingressos para o jogo contra a equipe do Vasco, e o CRB, que entrou em campo no último sábado e perdeu por 1-0 para a Ferroviária, lá de Araraquara. No entanto, o jogo foi lá em Novo Horizonte. E que golaço, meu irmão, do jogador da Ferroviária. O CRB que mais uma vez perdeu fora de casa. Quem vai trazer informações do Azulão e do Galo é o nosso repórter Alan Jones. Bom dia, Alan. O jogo rápido desta segunda-feira aqui direto de Maceió. A gente começa falando do CRB, que perdeu para a Ferroviária no último sábado por 1-0. Agora, em termos de classificação, a derrota não trouxe grandes prejuízos para o CRB, porque o Galo se mantém no G4 com 21 pontos. O Cuiabá perdeu para o Coritiba na rodada. Então o CRB, se o Cuiabá tivesse vencido, o CRB perderia a vaga no G4, o que não aconteceu. Agora, é uma derrota que foi muito lamentada por todos no CRB. Por quê? Porque o Galo fazia um bom jogo, o zagueiro da Ferroviária, Gustavo Medina, foi expulso no primeiro tempo, o CRB ficou com 1 a mais durante praticamente todo o jogo, e ainda no primeiro tempo, o meio-campista Netinho da Ferroviária acerta uma belíssima cobrança de falta, faz o gol. No segundo tempo, o técnico Eduardo Barroca muda muito o time do CRB, coloca a equipe para frente, o CRB cria boas oportunidades, mas para numa noite inspiradíssima do goleiro Denis Júnior, que faz pelo menos 3 grandes defesas e evita o empate e a vitória do CRB. O Galo que agora não vai ter muito tempo para se lamentar, porque na quinta-feira, agora dia 26, a equipe já volta a campo, encarar o América Mineiro às 9h35 da noite no estádio Rei Pelé. Vai ter a volta do meio-campista Danielzinho, que cumpriu suspensão automática e passa a voltar a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca. Já o CSA, que se reapresenta nesta segunda-feira depois da folga dos últimos 3 dias. O Azulão deu folga aí para os jogadores e a comissão técnica desde a última sexta-feira. Então, hoje, os jogadores do CSA se reapresentam no CT Gustavo Paiva, iniciando a semana de preparação para encarar a equipe do Guarani, sábado, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA que agora deve voltar a contar finalmente com o retorno do meio-campista Brian, ele que se recuperou de uma lesão no tornozelo e passa a ser a principal novidade nos treinamentos do CSA a partir desta segunda-feira. A gente espera que o Brian possa treinar normalmente, não sinta mais nenhuma dor, mas o que a gente tem de informação é que o Brian já está
plenamente recuperado da lesão no tornozelo e vai voltar a ficar à disposição do técnico Igor Magalhães para o duelo de sábado contra a equipe do Guarani. Mais tarde, dentro do Futebol Show, a gente volta aqui direto de Maceió com novas informações ao vivo do CRB e do CSA. Forte abraço e um ótimo dia para todos vocês. Muito bem, 8h17, está aí as informações, estão, melhor dizendo, as informações de CRB e CSA. E continuando em Maceió, vamos falar com Viderlan Araújo, ele que traz o seu comentário nesta segunda-feira dentro do Jogo Rápido. Bom dia, Canhão. Olá, meus amigos da NN, um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Acompanhamos no último sábado a derrota do CRB para a Ferroviária pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B em jogo realizado lá no interior de São Paulo. E o que o CRB conseguiu apresentar acabou sendo, no final das contas, um resultado que trouxe uma certa decepção. A equipe, desde os 31 minutos do primeiro tempo, conseguiu atuar com um jogador a mais quando Medina, jogador da equipe da Ferroviária, foi expulso e o CRB foi só pressão. Pouquíssimas chances para a equipe de São Paulo durante a partida, mas em uma bela cobrança de falta convertida por Netinho ainda no primeiro tempo, o CRB acabou sofrendo esse duro golpe. Teve oportunidades e inúmeras oportunidades, mais de 18 chutes no decorrer da partida em direção ao gol, brilhando a estrela do goleiro da Ferroviária, que acabou exigindo mais uma vez para a equipe do CRB adotar algumas medidas para a sequência da competição. Ficou evidente que o número de oportunidades, de chances desperdiçadas, deixa ainda a equipe do CRB à mercê de ajustes para poder tentar fazer com que o torcedor se sinta ainda mais confiante nesse objetivo de acesso para a Série A no próximo ano. Quando estamos falando de um resultado negativo, da forma como foi, isso acabou também incomodando muito naquilo que o CRB conseguiu produzir na partida. Foi dono do jogo, conseguiu criar várias chances. O técnico Eduardo Barroca promoveu substituições, deixando a equipe mais ofensiva, mas o CRB não conseguiu dentro de campo alcançar aquela qualidade suficiente para poder quebrar as linhas do adversário e conseguir também pelo menos um gol de empate. Teve uma chance no finalzinho do jogo em que a bola bateu na trave, no retorno o goleiro da equipe da Ferroviária fez uma defesa importante também para poder garantir o resultado, e esse 1-0 acabou sendo uma derrota que incomodou muito para a equipe do CRB dentro da sequência da competição, pela maneira como essa derrota foi desenhada, e que talvez o CRB na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro não deva ter uma chance tão clara de somar 3 pontos a mais na classificação geral como foi nesse jogo do último sábado no interior de São Paulo. Campo neutro, adversário com um jogador a menos, sem tanta qualidade assim, e o CRB com um volume de chances enorme no decorrer do jogo. E nem isso foi suficiente para fazer a equipe evitar a derrota, somar mais 3 pontos ou pelo menos pontuar nesta sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. São as lições que a competição oferece e que o CRB precisará ajustar ao máximo aquilo que a equipe considera como ponto de eficiência para poder conquistar vitórias e continuar firme nesse objetivo pelo acesso à Série A no próximo ano. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show ao lado de todos os companheiros, acompanhando toda a movimentação do futebol brasileiro e do futebol internacional aqui na sequência da programação da NN. Segue você no Jogo Rápido dentro do Comando 91. Muito bem, 8h20, está aí o Viderlan Araújo trazendo o comentário, ele que comentou inclusive o jogo do CRB contra a Ferroviária. O CRB, meu irmão, estava assistindo o jogo e podia passar o dia todo. É aquele dia que vira noite, que não fazia o gol. Teve um lance lá com o Baggio e também com o Meritão. Bola na trave, sobrou pro Baggio, o goleiro defendeu, o chute de novo do CRB, o CRB não conseguiu pelo menos um empate contra a equipe da Ferroviária, que estava com um jogador a menos, inclusive. E após essa derrota do CRB, o CRB caiu uma posição, mas ainda está no G4, né? Tem 21 pontos, é o quarto colocado ainda na competição, está a 5 pontos do Goiás, que é o primeiro colocado, então o CRB ainda dentro do G4. E no fim de semana também rolou a Copa do Mundo de Clubes, né? Na sexta-feira o Flamengo passou o carro para cima do Chelsea, uma vitória 3-1 muito sólida, consistente e que dá mais... passou assim, ó, no Chelsea. Aí eu tava vendo... Flamengo. Eu apresento um programa de futebol
Marco Aurélio e Sérgio Paulo. Mas eu não tô assistindo porque tá me dando agonia. Muita gente da imprensa brasileiro tentando diminuir, achar um jeito de dizer que a Copa do Mundo de clubes para os europeus não vale nada, que os caras estão de férias. Tá de férias, irmão? Vá pra Paripueira. Quer férias, é um absurdo. Pois é. É um absurdo uma coisa dessa. Quer férias, é pra Ibiza. Aí agora tá todo mundo reclamando de calor. Ó, os europeus, parece aqueles meninos mimados. Não tem aquele menino mimado de condomínio que solta pipa e ventilador. Aí todo mundo agora reclamando de calor, número de jogos. Aí a narrativa de número de jogos caiu por terra. Porque quando foram fazer a contagem do mesmo período de todos os clubes que estão no Mundial, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense fizeram mais de 70 jogos. E aí eu vejo muita gente da mídia aqui do Brasil tentando diminuir. É aquilo que eu falo, é um viralatismo tão grande com a Europa que eu nunca vi, não. Mas vamos lá. A segunda rodada dos brasileiros, o Flamengo venceu o Chelsea por 3-1. O Palmeiras já havia vencido na quinta-feira o Al-Ahly por 2-0. A gigantesca vitória do Botafogo contra o PSG 1-0. E o Fluminense que venceu no fim de semana também o Ulsan Hyundai por 4-2. Hoje voltam a campo pela terceira rodada o Botafogo, que vai enfrentar o Atlético de Madrid, basicamente classificado lá no estádio Rose Bowl, mais uma vez às 16 horas pelo Grupo B, e o Inter Miami, que vai jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Inter Miami lá em Miami às 22 horas também, aliás, também não, pelo Grupo A. E todos os brasileiros são líderes dos seus grupos. O Palmeiras é líder do Grupo A com 4 pontos, o Botafogo é líder do Grupo B com 6 pontos, o Flamengo é líder do Grupo C, aliás, do Grupo D, também com 6 pontos, e o Fluminense é líder do Grupo F com 4 pontos. As situações mais tranquilas são de Botafogo e Flamengo. Para o Botafogo não classificar, tem que acontecer um desastre que eu acredito que não vai acontecer. Ele tem que perder por 3 gols de diferença do Atlético de Madrid e o PSG vencer seu jogo, que eu acho que é contra o Seattle. Mas o Botafogo tem que perder por 3-0 e o PSG vencer o seu jogo, e aí ele está desclassificado, que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer. Já o Flamengo está classificado, né? Basicamente classificado aí porque se enfrentam o Chelsea e espera-se, um vai matar o outro, então o Flamengo está classificado. Só agora ver como é que vai ficar, se vai ser em primeiro ou se vai ser em segundo, porque enfrenta o Los Angeles. Eu acho que vai em primeiro o Flamengo nesse formato. E o Fluminense, que também está na mesma situação do Palmeiras, tem que ou empatar ou vencer o seu jogo contra o Mamelodi, que tem 3 pontos, e o Fluminense tem 4 pontos. Portanto, a Copa do Mundo de Clubes, que já pegou, viu? Eu recebi uma frase de uma amiga minha essa semana, que ela disse assim, ó: André, primeiro a gente odeia eles, depois a gente se odeia. Tem que torcer contra os europeus, segundo ela. E é o que está acontecendo, né? O prestígio do futebol brasileiro está voltando. Agora, eu só tô com medo de uma coisa. Viu, Sérgio e Marco? Sabe o meu medo? É porque se o Palmeiras passar, ele vai enfrentar ou o Botafogo ou o PSG. Aí vai enfrentar o Botafogo com a moral lá em cima, depois da vitória contra o PSG. E o meu maior medo, vai enfrentar o PSG com raiva de time brasileiro. Tava muito bom, tava muito tranquilo. Mas vamos ver o que é que vai acontecer nessa Copa do Mundo de Clubes. Portanto, as últimas informações do Jogo Rápido de hoje. A gente volta a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show, para trazer muito debate, muita discussão e também muita informação para você que sempre nos acompanha pela Rádio NN e também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Um grande abraço, uma boa segunda e um bom início de semana para você. Vai! Espera. Toca a primeira. Pra que isso? Não, tá desafio. Abaixa.